estendeu-se a mão do Todo-Poderoso. Quando estava ali entre a vida e a morte, e o Senhor estendeu as suas mãos. Enquanto muitas pessoas pensavam que eu não ia voltar mais, mas o Senhor estava ali com as suas mãos estendidas sobre mim. É por isso, meus irmãos, que eu tenho motivo para glorificar esse Deus. Eu tenho motivo de exaltá-lo, porque Ele tem cuidado de nós dos mínimos detalhes. A sua mão tem estado estendida sobre esta igreja. A sua mão tem estado estendida sobre a minha e a sua vida. É por isso que nós temos motivo de glorificá-lo, exaltar o nome do Senhor Jesus. Se você fizer aí um exame de consciência, pelo menos por 30 segundos, você vai lembrar por onde você passou, onde você estava e onde você está hoje. Isso se chama misericórdia de Deus. Isso se chama a mão de Deus estendida sobre nós. Quando muitas das vezes a gente precisava de um socorro de alguém, ninguém apareceu para nos socorrer, mas o Senhor estendeu as mãos sobre nós e nos resgatou, nos levantou, nos deu vida e vida com abundância. E existem momentos na nossa vida que a gente clama mesmo, clama assim como Bartimeu clamou, em alto e bom som. E muitos ouvem até o nosso clamor, sabe dos nossos desafios, sabe da batalha que você possa estar a enfrentar, mas tapa os ouvidos e não te socorre. Mas existe um que tem ouvidos e ouve, que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que tem mãos e apalpa, e tem pés e anda. Esse nunca vai te desamparar. Você pode ser até decepcionado por muitos, mas pelo Senhor você não vai ser decepcionado, porque Deus, Ele não vai te decepcionar. É por isso, meus irmãos, que neste momento eu quero falar a respeito do clamor de um homem. Este homem por nome chamado Davi. Nos Salmos de número 51, nós vamos encontrar Davi clamando. Mas Davi, ele não clamava por qualquer coisa. Davi clamava por misericórdia. Davi, ele clamava para que o Senhor não retirasse dele o seu espírito. Porque Davi, ele sabia que mesmo tendo tantos valentes ao seu dispor para lutar com ele, estando ali liderando uma grande nação, mas existia momento na vida de Davi que era somente ele e Deus. Existem momentos na sua vida, existem momentos, meus irmãos, da nossa vida, que você precisa entender que é só você e Deus e mais ninguém. E quando você não entende esses momentos na sua vida, muitas das vezes você vai se decepcionar com pessoas. Quando você não entende esses momentos da sua vida, você vai se decepcionar com pessoas e vai dizer: na hora que eu mais precisei, fulano virou as costas para mim. Na hora que eu mais precisei, fulano não me acolheu. Na hora que eu mais precisei, fulano não me estendeu as mãos para mim. É porque você não entende que na vida do ser humano existe um momento que é só você e Deus e mais ninguém. As pessoas podem até ver a tua dificuldade, mas é só você e Deus e mais ninguém. A primeira verdade é Bartimeu, ele estava clamando, existia uma multidão ali. Todos ouviam ou não? Ouvia. Quando ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos estavam ouvindo. A prova que todos estavam ouvindo é que muitos diziam: cala-te, porque ele não vai te ouvir. Ou seja, enquanto Bartimeu precisava de alguém para conduzi-lo, levantá-lo e levar até Jesus, sabe o que ele ouviu? Cala-te, porque ele não vai te ouvir. Você está preparado para ouvir isso de alguém? Você está preparado para ouvir isso de algum irmão? Você está preparado para ouvir isso de um parente seu? Você está preparado para ouvir isso daquela pessoa que você admira? Quando você clamar e aquela pessoa simplesmente te responder: cala-te, porque para ti não tem jeito, cala-te, porque não tem mais saída para você, cala-te, porque você está só. Você está preparado para isso? Se não está, já busque estrutura de Deus, porque todos nós passamos por essa fase.
Eu particularmente passei por essa fase na minha vida. Davi, ele enfrentou essa fase. Os homens de Deus passaram por essa fase da solidão. Elias, na hora da perseguição, auxiliar de voz, sabe o que Elias fez? Foi se esconder. Ele foi para uma caverna. Ele se escondeu com medo. Davi, ele clama. Ele se esconde também de quem? De Saul, para que Saul não o matasse. Olha para cá, que isso aqui é muito interessante. Então existem momentos que você precisa entender que é só você e Deus e mais ninguém. Lembra de Moisés? Pois é, chegou um certo momento que Moisés teve que correr, ele teve que ficar como fugitivo do Egito. No seu nascimento, a sua mãe teve que lhe esconder. Então você precisa entender que na vida do cristão vai existir fase que não é você e o pastor, não é você e o seu irmão, é você e Deus e mais ninguém. Se você não entender isso, você vai pensar que as pessoas estão virando as costas para você. Se você não entender isso, você vai ser decepcionado pelas pessoas. Mas você tem que entender que existem fases que é só você e Deus e mais ninguém. Na minha vida existiu essa fase, ainda jovem, quando uma perseguição se levantou contra a minha vida. E muitos que subiam monte comigo para orar, muitos que estavam me ladeando, muitos que estavam evangelizando comigo, muitos que estavam fazendo a obra de Deus comigo. Quando mais eu precisei, quando eu estava moído, quando eu estava ferido, quando eu estava sangrando, todos viraram as costas para mim, a igreja inteira. Ninguém me cumprimentava com a paz do Senhor. Você está preparado para isso? É fases que Deus permite a gente passar. Ninguém me dava nem sequer a paz do Senhor dentro da igreja. E eu como crente, dentro daquela igreja, como obreiro que estava encostado, porque infelizmente o pastor da época teve que me encostar por conversas de pessoas que não procediam. E depois, graças a Deus, Deus esclareceu todas as coisas. Mas olha para aqui, você está preparado para isso? Ou você largaria a fé? Ou você mudaria de igreja? Porque a moda é essa hoje. A moda hoje é essa. Basta você ser decepcionado numa igreja que você já quer mudar de igreja. Como que lá você não vai ser decepcionado. Em qualquer lugar, Deus permite nós sermos decepcionados. Em qualquer lugar, Deus vai permitir você passar por provações da sua vida. Em qualquer lugar, Deus vai permitir. Por quê? Porque é isso que te dá estrutura. Por que Deus permite a solidão? Por que Deus permite muitas das vezes as pessoas se ausentarem de nós? Que é para você saber que é você e Ele e mais ninguém. É para você saber que você não depende de pessoas, você depende de Deus. A minha dependência, a tua dependência está em Deus. Se você depender de pessoas, você vai cair com a cara no pó. Mas se a tua dependência tiver somente em Deus, Deus, Ele não vai te deixar só. Ainda que a tua alma possa estar sangrando, ainda que o teu coração possa estar ferido, ainda que alguém tenha te decepcionado, mas se você está com a tua mentalidade em Deus, você não vai ser decepcionada, porque Deus não vai te decepcionar. Eu preciso trazer esta palavra hoje para você. Porque tem gente que sai da igreja porque alguém não cumprimentou com a paz do Senhor. Tem pessoas que saem da igreja porque muitas das vezes aquela pessoa não deu atenção naquele momento. Tem pessoas que saem da igreja porque na hora que precisou o pastor não pôde atender naquele momento. Como se o pastor fosse onipresente. O único onipresente é Deus. Tem pessoas que largam a igreja, saem da igreja por cara feia, porque alguém olhou de lado, porque alguém olhou de banda. Sangue de Cristo tem poder. Aí eu faço uma pergunta, que pena que não está todo mundo hoje aqui. Eu faço uma pergunta, nós estamos servindo a quem, irmãos? Nós estamos servindo a pastor, nós estamos servindo a irmão, nós estamos servindo a Deus. Aqui nós estamos em comunhão um com o outro, ajudando um ao outro, dando força um ao outro. Para quê? Para nós chegarmos nas mansões celestiais. Então, independente do que você passe na igreja ou fora da igreja, permaneça na posição, faça como já disse, treina perante
fique na sua posição. Você possa estar passando pelo que passar, fique na posição, porque Deus só opera na vida de quem está na posição. Quem sai da posição, irmão, presta a bênção de Deus, mas é mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo sangrando, mas se você continua na posição que Deus te colocou, Ele vai te honrar, as portas vão se abrir, o nome dEle vai ser glorificado na sua vida, porque você não largou e não saiu da posição. Tem muitas pessoas que deveriam estar muito abençoadas já, irmão, muito mais do que já está, mas porque muitas das vezes sai da posição. Sai da posição que Deus quer que fique. E qual é a posição que Deus quer que você fique? Naquela que você foi chamado a servir a Ele com fidelidade, servir a Ele com amor, servir a Ele com prazer. Está chorando, mas eu estou servindo a Deus. Está sangrando, mas eu estou servindo a Deus. As coisas não estão bem em casa, mas eu estou servindo a Deus. As coisas estão complicadas na minha família, mas eu estou servindo a Deus. O poço está vazio, como o meu está aqui, só o sangue de Jesus. Mas estou servindo a Deus. As coisas estão complicadas, não deu para pagar o boleto, mas eu estou servindo a Deus. Ai, meu, as coisas não estão andando como você queria, mas eu estou servindo a Deus. E é você servindo a Deus, mesmo chorando, mesmo sangrando. Muitas das vezes as coisas não dando certo, e Deus vai dizer: olha, é assim que eu quero a minha filha. Não está dando certo, mas ela está me colocando como prioridade. Não está dando certo, mas ele está me colocando como prioridade. Ela está tentando, as coisas não estão dando certo, mas começou prioridade na vida dela. O que é que Deus faz? Ele se levanta e fala: agora eu vou agir na vida dela, porque ela me colocou em prioridade. Ele me colocou em prioridade. Ele não me serve pelo que eu faço, mas ele me serve pelo que eu estou. Ele não me serve pelo que eu realizo, mas ela me serve pelo que eu sou. E o que Ele é? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o que Ele é? Onipresente, onisciente, onipotente. Ele está no nosso meio nesta noite. E o que Ele é? O libertador de Israel, o libertador da minha vida. O que Ele é? Ele é o Salvador, Ele é a raiz de Davi. Ele é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo no nosso meio nesta noite. Ele é aquele que manda em cima, manda embaixo e manda na nossa vida. Aleluia! Ele fica olhando, quero ver se ela vai me servir mesmo. Eu quero ver se ele vai continuar de pé na minha presença, mesmo quando eu permitir as coisas dar errado. Aí Deus fica lá de cima, e quando vê você chorando, sangrando, mas você está aqui: Jesus, eu creio, Jesus. As coisas não estão tão fáceis, mas eu creio, Jesus. Senhor, as coisas não estão dando certo hoje, mas vai dar, porque tu está na frente. O negócio vai funcionar, e você fica ali, orando, se posicionando diante de Deus, e Deus fica só olhando para ti. Você nem sabe, mas Deus vê quando você fica falando, às vezes está ali, lavando a louça, e Deus olhando para ti, dizendo: eu vou fazer uma obra tão grande na vida dela. Tem hora que Deus fica, irmão, lá nos céus olhando para você, dizendo: como eu queria revelar ela hoje. Como eu queria revelar a ele os planos que eu tenho com ela, os planos que eu tenho com ele. Como eu queria revelar. Mas se eu revelar agora, ela não vai entender. Se eu revelar agora, ele não vai entender. Vai lá dizer: isso não é para mim, que eu não tenho capacidade. Isso não é para mim, porque eu não posso. Mas o plano que Deus tem contigo é grande, é lindo, é tremendo, é fiel. O que Deus tem contigo é coisas maiores do que você imagina. A Bíblia diz: mas não, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são limitados para o que Deus tem para nós. Os pensamentos de Deus não vai além do que você imagina. Os pensamentos de Deus vão além do que você pensa. Os pensamentos de Deus estão acima de todas as coisas. E Ele vai fazer coisa grande. Você pode dizer para seu irmão: Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Porque você acreditando ou não, Deus vai fazer coisa grande. Porque Ele é fiel. Salmos é número 51, verso a partir do 1. Davi, ele clama por misericórdia: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Sabe quando Davi, ele escreve esses salmos aqui? No período da queda com Betseba. Ele cai em adultério. E agora aqui ele escreve esses salmos clamando a Deus por misericórdia. Porque ele estava
sentindo um vazio de Deus dentro de si. Então ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele vai dizer: Senhor, em outras palavras, eu só estou pedindo misericórdia porque eu sei que tu tem para dar. Eu só estou te pedindo misericórdia porque os homens não têm misericórdia, mas o Senhor tem. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, como está escrito na palavra de Deus. O verso de número 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele está clamando: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu caí, mas Senhor, purifica. E Davi por muitos dias clamando e pedindo misericórdia a Deus: purifica. E no luto, o apóstolo Paulo disse assim: se tu estás de pé, olhe e cuide para que tu não caias. O apóstolo Paulo, quando ele orienta a sua igreja desta forma, ele está dizendo: cuidado, irmão, porque a queda na vida do ser humano é terrível. É glória ao nome de Jesus de Nazaré. Então nós temos que ter cuidado, estarmos atentos, meus irmãos, para não cairmos em decadências espirituais na nossa vida. Verso de número 3: porque eu conheço as minhas transgressões. Davi agora vai dizer: eu sei que eu pequei, eu sei que eu falhei. Sabe o que Davi faz, irmão? Ele reconhece que pecou, ele reconhece que falhou. Ele não encobre o seu pecado, ele não oculta o seu pecado, porque quando Davi estava ocultando, aquilo estava matando ele, estava destruindo ele por dentro. Mas Davi, ele revela o seu pecado e ele começa a clamar e pedir a Deus misericórdia. Antes de chegar a público, antes de todos saberem o cometido com Davi, sabe o que aconteceu? Davi, com sabedoria, ele foi pedir logo misericórdia a Deus, para que Deus preparasse o povo, para que Deus preparasse o povo para saber daquela notícia, que Deus preparasse ele também para as investidas que iriam surgir, que Deus preparasse ele também para a rejeitação de muitas pessoas, pela cara feia de muitas pessoas. Davi, ele clama por misericórdia, porque ele sabia que o pecado que ele cometeu é um pecado gravíssimo. Verso de número 4: contra ti somente pequei. Olha que coisa tremenda, porque quando você peca, a primeira coisa, irmão, que você comete o pecado é diante de Deus. O pecado, você quando peca, você está pecando contra Deus. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. E fiz o que a teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Ele estava pedindo misericórdia a Deus. O verso de número 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Verso de número 6: eis que amas a verdade do íntimo. Olha que coisa interessante. Davi estava falando: ele conhece o íntimo da nossa vida, ele nos conhece na intimidade. Ninguém te conhece melhor do que Deus, irmão. Ninguém te conhece melhor do que aquele que te criou. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele agora vai pedir a Deus sabedoria. Verso de número 7, ele vai dizer: purifica-me como isopor, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais salvos do que a neve. Ele estava clamando: Senhor, eu sinto que as minhas vestimentas estão sujas. E quando ele fala de vestimenta, quando fala, irmão, de limpeza, quando fala de lavar, ele não está falando de uma roupa, irmão. Ele está falando da sua vida, ele está falando da sua vida pessoal, ele está falando da intimidade espiritual. Ele estava dizendo: eu estou impuro e eu preciso que tu me laves. Porque, irmão, porque quando Cristo derramou o seu sangue no Calvário, ele nos lavou, nos purificou de todo o pecado. Mas o ser humano por si se suja novamente. Aí agora tem que clamar, tem que pedir misericórdia. Lava-me
ficarei mais alto do que a neve. Em outras palavras, Davi estava dizendo: se tu me lavar, Senhor, se tu me purificar, a minha vida vai ser mudada. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, porque o perdão humano não limpa ninguém, o perdão humano não muda quase nada na vida de ninguém, mas o perdão de Deus limpa, purifica e lava a nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O perdão humano só traz um alívio para a nossa alma, só faz a gente viver do que a Bíblia fala: com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, mas não limpa o nosso pecado, não purifica o nosso pecado. Mas o perdão de Deus, quando Ele te lava, quando Ele te perdoa, oh glória, a tua vida verdadeiramente é mudada. Glória a Deus por isso. Verso de número 8: faz-me ouvir com júbilo e alegria, para que goze nos ossos que tu quebraste. Sabe o que significa isso, irmão? Ele estava dizendo: eu estou me sentindo quebrado. Porque tem hora na nossa vida que a gente olha para a gente e fala: eu estou quebrado, eu estou moído. Mas, irmão, é importante mesmo. Quando você está quebrado, quando você está moído, você está dizendo: eu sei que Deus vai agir, eu sei que Deus vai fazer. Eu posso estar quebrado hoje, posso estar quebrada hoje, posso estar moído hoje, posso estar moída hoje, mas eu sei que Deus vai organizar as coisas. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aí o verso de número, irmão, relendo o próximo 8: faz-me ouvir com júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele estava dizendo: eu não suporto, Senhor, se tu não apagar, apaga, Senhor, apaga da tua face, apaga esses pecados que eu cometi. O verso de número 10 vai nos dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele estava se sentindo como que estava desmontado. Cria tudo novo em mim, Senhor, coloca um coração novo em mim. Isso aqui é tremendo, porque isso aqui me chamou muita atenção, porque a Bíblia vai dar testemunho de Davi, o próprio Deus vai dar testemunho de Davi, vai dizer que Davi era o homem segundo o seu coração. Olha que coisa interessante. Mas o pecado, oh irmão, o pecado acabou com a vida de Davi. Por isso que ele clamou, ele pediu tudo novo, para que ele se tornasse novamente a pessoa que ele era. Então, verso de número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, tira a impureza da minha vida. Em outras palavras, ele estava dizendo: e renova em mim um espírito reto. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, não me deixa cometer injustiças mais, não me deixa cometer mais nada de errado. Ah, Senhor, ele vai dizer: renova, Senhor. Ele pede renovo, renova em mim um espírito reto. Ele estava clamando por uma vida digna diante de Deus, ele estava clamando por uma vida diante da presença de Deus. É isso que a igreja tem que fazer: clamar por uma vida diante da presença de Deus. Aí o verso de número 11 diz assim: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu posso estar diante do palácio, eu posso estar diante do povo, eu posso estar diante da sociedade, mas isso não muda nada na minha vida, isso não resolve nada da minha vida. O que eu quero é que tu não me lances fora da tua presença, não me tire da tua presença. Em outras palavras, Davi estava dizendo: sem a tua presença eu não sobrevivo, sem a tua presença eu morro, sem a tua presença eu não consigo. Ele estava dizendo: não me lança diante da tua face, não me tira da tua presença. É isso que nós temos que fazer diariamente:
Espírito de Deus se ausente de você. Não aceite que você seja lançado fora da presença de Deus. Não me lances fora da tua presença. Aí ele vai clamar e vai dizer: não retire de mim o teu Espírito. Em outras palavras, Davi não estava dizendo assim: não me tire da posição que eu exerço, Senhor. Não me tire do reinado, não me tire do palácio. Não, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado, era Deus tirar dele o Espírito Santo, porque ele sabia que sem o Espírito Santo não dava. Ele sabia que sem o Espírito Santo ele não sobreviveria. Por isso que ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. A pior coisa que tem é um crente sem o Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo diz assim: vós sois templo e morada do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Mas para que o Espírito Santo esteja em você, você tem que estar pautado no que está aqui. Tem que andar assim. Porque muitas das vezes eu vou provar na Bíblia isso. Eu vou provar na Bíblia. Porque Sansão não percebeu quando o Espírito se retirou dele. Ele pensava que era o mesmo homem. E quando ele procura a força, só que o Espírito já tinha se retirado dele. E tem muitas pessoas, irmão, que o Espírito Santo vai se retirando e ele não percebe. E depois fica aquele crente sem vida. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia desta igreja. Que Deus possa nos fortalecer, irmão. Que Deus possa nos guardar para que nós nunca perdemos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus por isso. Perca ouro, perca prata, perca o que você imaginar de material nessa terra, mas não perca o Espírito Santo. Não perca o Espírito Santo, não perca. Clame por ele. Não perca o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, ele me autoriza a falar isto aqui. Há muitos que estão ausentes do Espírito Santo. E ele quer ter uma intimidade íntima contigo, mas não está encontrando lugar, porque o lugar está outras coisas. Mas ele está dizendo na noite desse dia, pela sua poderosa palavra: eu quero te dar experiências novas. Eu quero me revelar para ti. Eu quero mostrar o meu poder sobre a tua vida. Eu quero te provar o quanto eu sou e te conheço por dentro e por fora. Oh glória, o Espírito Santo de Deus inquieta pessoas, irmãos, até quando está em casa, inquieta, e a pessoa fica resistindo para não orar, para não se dedicar, e fica resistindo. Depois eu oro, daqui a pouco eu oro e cai no sono, e o Espírito Santo diz: eu quero te revelar, rapaz, eu quero te mostrar minha grandeza, eu quero mais te encher, eu quero te dar graça, eu quero te revestir de poder, eu quero te usar em minhas mãos. Fica de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Espírito de Deus quer se revelar para você. Aleluia. Você não pode ser um crente que não tem experiência com o Espírito Santo, irmão. Aleluia. Tem gente que não sabe nem o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, auxiliar de você, ele é mais real do que a gente imagina. Até porque ele é a terceira pessoa da divindade. Eu conheço o Espírito Santo, irmão. Ele é o meu amigo. E deixa eu te dizer uma coisa, Givantes, chegou um certo momento, 2 minutos, preciso falar isso aqui. Chegou um certo momento que eu fui pregar numa igreja. E naquele momento ali eu falei, eu sentado, disse: Senhor, eu quero sentir mais a tua presença aqui, porque eu estou sentindo um peso nesse ambiente. Isso é uma igreja que eu fui pregar. Senhor, me dê graça. Quando eu cheguei à frente do púlpito daquela igreja, que eu peguei no microfone: toca no meu ombro, Givantes. Eu senti isso aqui. Eu senti como o Espírito Santo fez isso aqui. Eu não estou falando um sentimento fictício, não. Estou falando real. Ele tocou assim. E eu senti aquela glória e eu disse: amém. Irmão, nada melhor do que ter intimidade com o Espírito Santo. Sabe uma pessoa que tem intimidade, você sabe quem você está orando. Você sabe quem você está orando. E de repente ali, você na cadeira ali do seu quarto ali. E de repente alguém colocar o braço acima de você assim. Isso é o Espírito Santo, irmão. Você precisa conhecer ele. E ele quer se revelar para muitas pessoas. Só que não está encontrando espaço. Ele quer usar você de forma extraordinária. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor.
Te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pela sua misericórdia, por este culto maravilhoso realizado nesta noite. E conduz em paz, Senhor, em segurança, cada um teus filhos aos seus lares. Guarda, livra e protege de todo o mal. Continue abençoando a tua igreja, Senhor, fortalecendo. Tu conheces melhor do que ninguém cada um dos teus filhos. Agora conduz em paz, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. A igreja diz: amém. Cumprimente o Senhor com a paz do Senhor. Terça-feira estejam aqui para o culto de doutrina, para a glória de Deus. Deus abençoe. Nossa ideia de irmãos, Deus te abençoe.